Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Depois da maternidade, muitas mulheres passam a se sentir cansadas, sem energia, com dificuldade de emagrecer e até se não se reconhecendo no próprio corpo. E hoje nós vamos conhecer a história emocionante da Mayara Paganoto, mãe de 2 filhos, que decidiu cuidar da saúde, recuperar sua autoestima e transformar completamente a sua qualidade de vida. E para falar sobre esse processo com responsabilidade, com orientação médica, também recebo o Dr. Diogo Rocha de Castro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu gostaria então, eu fiz uma apresentação brevemente de vocês, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês. Por favor, Mayara. Olá, eu sou a Mayara Paganoto, então, e sou mãe de 2 crianças maravilhosas. Primeiramente, é uma honra estar aqui, Dani. E sim, procurei ajuda e acredito que muitas mães vão se identificar num pós-parto, né? E eu tive esse aumento de peso muito rápido e descontrolado. E eu tive que ter... Normalmente eu conseguia lidar com esse ganho de peso muito rápido, né? Eu quero emagrecer. E normalmente eu consegui emagrecer rápido. E dessa vez, então, eu tive que procurar ajuda. Bom, eu sou o Dr. Diogo de Castro, sou médico, trabalho na área de emagrecimento e a gente tenta trazer um pouco da facilidade e tentar encontrar uma melhor maneira de entregar aquele corpo, aquela saúde, aquela performance para os pacientes. Então, Mayara, me conta como que tu te sentia antes de começar todo esse processo? Como eu me sentia antes? Eu acho que eu não me sentia, essa é a verdade, Dani. Eu me escondia. Até fui procurar registros, né, para ver como eu estava. Gente, eu apagava tudo. Quando eu tinha um registro, eu apagava porque eu não queria me ver. Eu me escondia. Constatando, assim, hoje, vendo... Quando a gente está vivenciando, ainda mais sendo mãe, passa muito rápido. Então, esses momentos, né, a vida da gente é um piscar de olhos. Quando vê, a minha filha já está fazendo 1 aninho, né? Mas a gente não se percebe, a fadiga vem, né? As dores nos joelhos vêm, mas a gente não se percebe. A gente se esconde, essa é a verdade. E quando que tu te deu conta que tu precisava olhar mais para a tua saúde e procurar ajuda? Quando eu tentei todas as dietas possíveis, por questão, claro, inicialmente de estética, porque a gente não se sente mais bem, né? As roupas não entram mais, eu acho que isso muitas mulheres vão passar, né? Quando a gente não entra na nossa roupa, a gente é um sinal, o primeiro sinal de alerta, né? Não é nem a fadiga, porque a fadiga a gente acha, eu estou cansada, então deve ser disso. Mas quando as roupas começam a apertar, que tu tem que aumentar o tamanho na 2ª ou 3ª vez, aí tu diz, opa, eu acho que eu preciso de ajuda. E quando tu inicia um processo de emagrecimento sozinha, e ok, nessa semana eu perdi 2 quilos, só que no outro mês eu estava ganhando 4, então estava muito descompensado. E eu disse, gente, isso não é normal. Eu acredito que eu preciso de ajuda de um profissional agora, porque eu sozinha não estou dando conta mais. Impacta muito, né? Impacta muito e é uma dor que tu te cala normalmente, né? Tu não abre isso muito para as pessoas, porque eu ouvi dizer que, isso não é doença, isso tu tá procurando estética, né? E na verdade a compulsão é uma doença, a ansiedade é uma doença, a gente precisa de ajuda, né? E a gente vai fazendo as coisas, a gente não vai se dando conta, né? Muitas vezes, né? Mas o que mais te incomodava antes de tudo? Era o cansaço, era a estética, a autoestima? O que te incomodava mais? A fadiga, né? Porque a gente tá com um bebezinho pequeno, então isso acaba... Tu não tendo mais aquele mesmo processo que tu tinha antes, né? De baixar, levantar. O meu trabalho também como fotógrafa
acaba os joelhos, né, dando sinais, mas sim, eu trabalho num mundo muito de estética, então não tem como negar que a estética me pegava muito, né, no momento que eu comecei a ver as roupas cada vez aumentando mais, eu estava no número 48, imagina, eu sempre fui no número 40, 42 era o meu máximo, então assim, isso para mim, e foi um aumento muito rápido, porque na gestação eu estava super magra, então eu me vi numa situação que eu não sabia mais o que fazer comigo, sozinha. Sim, foi um alerta ali, alguma coisa. Foi muito bom eu ter procurado ajuda muito rápido, porque quando eu vi que o ganho de gordura estava sendo muito rápido, eu disse, olha, eu acho que eu sozinha não dou mais conta. Acho que agora estou precisando achar um médico competente que consiga olhar para mim e me dizer o que fazer, porque eu não sei mais o que fazer comigo, né? E tu já tinha tentado emagrecer antes? Muitas vezes, nossa, muitas vezes. Dietas super radicais, como quase todas as mulheres, né? A dieta do ovo, a dieta da lua, todas as dietas possíveis. Inclusive, antes de começar o tratamento, eu já tinha emagrecido uns 3 quilos em casa, assim, sozinha. Mas, literalmente, gente, se eu comesse uma alface, eu já estava engordando. Então, eu percebi que, na verdade, eu estava fazendo tudo errado. Doutor, então tu já deve ter escutado muitas vezes a mesma história no teu consultório, não é mesmo? Explica para nós então como que chegou o caso da Maiara e como é que tu fez todo esse planejamento para o tratamento dela. Bom, lá na clínica a gente tem essa questão de poder abordar cada paciente de uma maneira um pouco mais individual. E a gente conta com uma equipe multidisciplinar, onde a gente consegue identificar quais são os fatores que podem estar sendo os causais daquele problema. A gente tenta encontrar qual é a queixa principal. No caso da Maiara, mais era aquela questão dela ter ganhado muito mais peso no pós-gestação, onde ela não conseguia ter mais um controle do ganho de peso, a ansiedade que ela estava tendo, que acabava tendo um desconto na alimentação, essa compulsão acabava sendo um dos fatores. E, claro, o que esses problemas traziam para ela, que já era a tradução da fadiga mesmo, da indisposição, e a questão de se sentir mal quando se olhava no espelho, né? Então, assim, a gente identificava esses problemas, depois a gente tem a questão clínica, que aí é onde entra o tratamento médico. A gente vai avaliar como é que estava a questão metabólica, nutricional, como é que está toda a sua estrutura para a gente iniciar e formular um tratamento em cima daquilo dali. Assim, no caso da Maiara, a gente já tinha verificado alguns detalhes do corpo e outros detalhes da mente, que acabavam sendo gatilhos para ela ter essa dificuldade, né? Então, assim, a gente conta com uma equipe de nutricionista, a gente conta com um preparador físico, a gente conta com uma equipe médica. Então, é um cuidado mais dinâmico e focado, de uma maneira individual para cada tipo de paciente. Não é bem aquele padrão para todo mundo, porque a questão de emagrecer hoje em dia e com saúde, e não só com saúde, mas também você ter uma consistência onde você vai manter aquele resultado por muito mais tempo, é você ter uma planificação do início ao fim e um cuidado do início ao fim. Sim, é todo um planejamento personalizado, né? Não é uma receita de bolo, né? Tudo bonitinho, igual para todo mundo. Exato. Isso é uma falha que às vezes a gente tem, que muita gente interpreta que é uma coisa simples, fácil. Você vai lá, toma um medicamento, emagrece, depois vai embora. E aí é onde você vai encontrar com muita frequência o famoso efeito sanfona, você vai ver fatores nutricionais onde você vê uma pessoa com um peso ideal, mas em um estado de desnutrição. Porque as medicações hoje em dia, se você não utiliza da maneira correta e não tem aquela percepção de que o medicamento ele é uma ferramenta e você precisa do profissional para manejar aquela ferramenta e você quer fazer ele sozinho, você vai estar disposto a ter resultados onde talvez a tua perda na balança não se traduza em saúde. Quando você perde peso e essa perda de peso vem através da perda de massa muscular, ou através de uma estrutura que você não consiga, e montar uma estrutura que você não consiga estabelecer depois, é muito mais maléfica do que benéfica. O número da balança, ele não traduz qualidade. A composição, sim, traduz qualidade. Sim. A Maiara, na verdade, ela já estava no estado que não era mais estética somente, ela já estava com uma questão de saúde, né, associada. Ela estava com gordura visceral elevada, doutor? Bastante. Ela tinha um nível de gordura visceral muito elevado. A gente usa algumas
Na clínica a gente tem a bioimpedância, então assim, é uma máquina que faz uma avaliação do corpo de uma maneira um pouco mais específica. A gente tem a equipe de nutrição onde faz as medidas, as pregas também. Então assim, de acordo a toda a análise que faz no paciente antes de passar em consulta e antes de ter essa questão de falar assim, ó, tá aqui, a sua receita é essa, o seu tratamento vai ser esse. A gente identifica tudo que pode estar tendo de problema. E nessa fase foi quando a gente determinou que realmente, olha, Mai, tu tem um nível de gordura visceral muito mais elevada, tu tem um índice de massa muscular que já está bem no limite, tua massa de gordura está muito mais elevada em composição. Então você é um paciente que não é um problema mais somente de balança, é um paciente que, na verdade, é um problema de composição. Tu, além de perder peso, você tem que manter a musculatura que você tem. Então a gente direciona o seu tratamento. Então, assim, identificado isso, você vai focar, vai montar estratégias, utilizar ferramentas que seriam os medicamentos para poder atingir esses resultados, onde a gente consegue sair daquele risco cardiovascular muito elevado, que a gordura visceral ela é a pior gordura que a gente tem, né? A gente chama aquela de a gordura branca. E ela é aquela gordura que se encontra entremeada entre os seus órgãos ali. E ela é muito associada a risco cardiovascular, a desenvolvimento de doenças metabólicas como a diabetes, problemas como AVC, problemas como infartos. E tudo isso são questões de saúde que você pode prevenir no início, antes de que se apresente. E esse é nosso foco. Muita gente pensa, né, que emagrecer rápido é sinal, né, que vai perder músculo, que vai ficar flácida. Como é que vocês conseguiram manter, né, a musculatura e sem ela ficar flácida, né, a Mayara? Isso. Entra pilares muito importantes no tratamento, que a gente costuma dividir ali basicamente em 3 pilares, que seria índice de meta proteica. Você tem que bater as metas nutricionais. Então, assim, a gente tem uma equipe que monta aquela dieta específica para cada paciente, de acordo com o teu peso, de acordo com a tua idade, de acordo à tua disposição, quais são as suas atividades que você faz ao dia. Então, assim, a gente calcula tudo isso de maneira individual e faz com que o paciente consiga adaptar isso na sua rotina. A alimentação é o primeiro pilar. A segundo, e esse sim é o mais importante, que é a prática de atividades físicas. Tem que ter musculação, tem que ter um crossfit, tem que ter atividade física de maneira regular. Porque além de perder o peso, quando você está nesse processo, você tem que ter uma prioridade em manter a massa muscular, porque a base da tua manutenção vai ser a massa muscular, porque aquela é a parte do teu corpo que gasta a energia. E quando você precisa de aumentar o seu gasto de energia para conseguir emagrecer, você tem que ter foco e cuidado com aquilo dali. E a terceira, óbvio, é um dos pilares, mas a gente considera esse como se fosse algo que é um facilitador. É a suplementação específica. É você trazer macro e micronutrientes, vitaminas, alguns aminoácidos, que faz com que aquela mulher tenha uma suplementação que muitas das vezes tem dificuldade de adquirir da própria alimentação. Porque quando você está utilizando alguns medicamentos que privam muito do apetite, e a mulher passa a não se alimentar, ou às vezes até quando está cuidando das crianças, ou quando está tentando conciliar aquela rotina do dia a dia dela, do trabalho, da maternidade com o tratamento, a gente sabe que vai ter falhas naquilo dali. Então, quando você identifica que aquele paciente tem uma carência, não consegue se adaptar bem, ou talvez vai ter dificuldade nisso, a gente utiliza alguns nutracêuticos e algumas medicações para que auxiliem na suplementação e faz com que o processo seja mais direcionado em preservar aquela massa muscular e continuar perdendo a gordura ao máximo possível. Doutor, e qual é a diferença entre perder peso na balança, né, e melhorar a composição corporal? O peso da balança ele é especificamente só o número da balança. Tá? Então, assim, muitas das vezes a gente imagina que se aquele número reduziu, a saúde está legal. Não é. O ideal, na verdade, é que quando aquele número da balança reduza, você tenha certeza de que o que reduziu foi gordura. Porque a composição ela é muito mais importante do que o peso. Muitas das vezes a pessoa acha que a meta é atingir um número na balança, sendo que, na verdade, a meta sempre é melhorar a composição do corpo.
Você trazer um corpo que seja não só em performance, mais longevo e que tenha a disponibilidade de você fazer uma segurança, onde você vai manter aquele corpo de uma maneira mais tranquila e fácil. Não pode ser algo que para o paciente seja fora do seu padrão. A gente fala assim, eu tenho hoje tal número, eu quero chegar no número muito inferior, onde até o próprio biotipo do corpo do paciente, ele acaba sendo mais difícil de se manter. Então, a gente tenta sempre trabalhar essa ideia também, de falar para o paciente, olha, você conseguir manter esse corpo, ele é mais penoso. Então, a gente tenta encontrar uma maneira saudável de você ter o melhor possível, mas você tem que entender que às vezes tem certos limites também que a gente tem que respeitar. Perfeito. Agora a gente vai dar uma pausa aqui no programa para assistir os patrocinadores aqui do programa. Olá, pessoal! Estou chegando na loja Les a Les do Shopping Guatemi e a gente vai conferir essa coleção maravilhosa do outono e inverno. Venha comigo! Olá, pessoal! Chegamos aqui na loja Les a Les e eu estou aqui com a gerente, que é a Gabriela, e vai nos explicar essa coleção maravilhosa do outono e inverno, que veio com tudo, né? Essa coleção, Gabi, foi inspirada no quê? Nossa coleção foi inspirada nas serras de todo o Brasil, trazendo todo esse aconchego que a serra traz, inspirado nos vinhos, nesse ar fresco que precisa de um casaco quentinho, né? Então essa foi a nossa inspiração para a coleção serrana que está chegando em loja, que está sendo um sucesso. Eu já escolhi as minhas peças aqui na Les a Les, então agora eu vou fazer um provador para vocês. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Guatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher a sua melhor versão. Vocês trouxeram então um vídeo, né, da evolução da Mayara. Vamos assistir juntos? Vamos. Vamos olhar aqui no telão então. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe.
2 meses e perdeu 16 quilos, Mayara. 2 meses, 16 quilos. E eu, assim, tô muito feliz, eu não tenho palavras e me emociona muito, porque em 2 meses, das outras vezes que eu tentei, um mês eu emagrecia 2 quilos e no outro eu engordava 4. Pra te ver como a gente precisa de um acompanhamento e não só remédios, como todo mundo fala, mas as minhas vitaminas estavam bagunçadas. Como eu ia conseguir, né? Não tinha como. Então, assim, me emociona bastante ver esse processo e saber que eu tô com um profissional que me cuida, que me puxa, que realmente não é um médico que tu vai e ele não olha para ti como uma pessoa, ele te olha. Tem muitos médicos que tem um protocolo, né? E ele me olha por inteiro, ele sabe que às vezes a minha rotina é corrida, né? E que muitas das vezes eu não vou bater a proteína correta, então ele já me ajuda em toda essa parte, né? Então eu tô muito feliz, muito contente e ver tudo isso me emociona demais. Resultado impressionante, né, doutor? Eu vi no vídeo o que é aquela injeção. Bom, aquela ali é uma das medicações que a gente utiliza durante o processo de emagrecimento, que é praticamente uma base muito importante. Aquela dali é a famosa tisapartida. Tá? É um análogo de GLP-1 associado a um GIP. É uma medicação muito utilizada hoje e ficou muito famosa o uso dessa medicação, e até de maneira sem um acompanhamento profissional, porque justamente ela é um dos passos. Mas existem outros processos que o paciente tem que estar cuidando durante esse emagrecimento, porque você vai privar aquilo que a gente tinha comentado, o paciente de recolher nutrientes e vitaminas da sua alimentação quando você tira o apetite dele. E aí é onde acarreta aquela presença dos efeitos colaterais, como o enfraquecimento das unhas, a queda do cabelo, a fadiga muito persistente no paciente, aquela famosa queda da pele, o famoso face derretida, e algumas coisas que você pode estar prevenindo durante esse processo, né? Então, assim, às vezes a gente olha ali e fala assim, talvez é só utilizar uma medicação que seja pilar e pronto. Mas ali é você saber utilizar uma ferramenta associada a outras ferramentas para ter um objetivo que seja seguro. Mayara, tem que ter muita persistência, né? Muita força de vontade. E as pessoas acham que por ter medicamento é fácil. Isso eu escuto muito, né? Agora que tu tá com um doutor, então é tudo mais fácil. Porque tu teve que fazer toda uma adaptação na alimentação, colocar atividade física na tua rotina. E uma rotina que de pós-parto, né? Agora a Mariana já está com 1 ano, mas é uma rotina que não é fácil, né? Eu voltei a trabalhar com 40 dias da Mariana, né? Claro, em turno bem reduzido, mas a gente que é empresários é corrido, né? Então não é fácil, mas tem um retorno muito maravilhoso, não só esteticamente, porque a mulher é muito, né? Mas, gente, saúde. Depois que eu vi os meus exames, os primeiros exames, que ele disse, olha, Mai, nós vamos ter que entrar realmente e tu vai ter que focar. Então, assim, hoje eu adoro ir pra academia, sabe? Me sinto mal o dia que eu não posso ir, porque eu sei que isso é pra minha saúde. Então, é uma percepção que eu não tinha, que hoje eu cuido de mim, da minha saúde, porque eu sei que vendo a minha avó hoje com 80 a mais, é muito importante. Hoje eu vejo que ela tem dificuldade para se sentar, que é uma coisa básica, né? Então, se a gente começa se cuidando agora, né, nos 30, 40 anos, ou quanto antes melhor, lá no final da nossa vida a gente vai ter recompensas maravilhosas, né? Melhorar a nossa qualidade de vida, que é uma coisa que, graças a Deus, a gente está buscando muito hoje em dia, né? Hoje tu fala assim, a tua maior transformação é física, é no espelho ou é emocional? Emocional, com certeza. Eu falo para todo mundo isso, assim, eu tinha vozes na minha cabeça o dia inteiro. A minha cabeça falava comigo, o que tu vai comer meio-dia? E à noite? Vamos fazer uma janta? Eu fazia uma recompensa comigo. Como eu estava exausta, principalmente assim, pela maternidade, né, que tu tá ali se dedicando muito, é o maior amor da tua vida, os teus filhos, e aí tu olha pro teu marido, vamos chamar uma pizza então pra nós ter esse momentinho juntos, né, e aí eu olhava pra ele, né, logo no início assim já, eu olhava pra ele e ele dizia, o que tu quer jantar? E eu dizia, amor, qualquer coisa. Eu não tinha mais aquelas vozes, e eu comecei a me apavorar, porque eu pensava, gente, ninguém tá falando comigo, eu não quero comer. Então assim, é incrível
tu ter um acompanhamento e ver que realmente eu tinha um problema. Isso não era normal. Eu pensar em comida o dia inteiro. É muito bom, Dani. Essa parte do mental, para mim, foi fundamental. Eu ver que isso não era normal. E aí, claro, né, gente, não vamos esteticamente me olhar no espelho hoje. Hoje eu tiro fotos, hoje eu tenho uma galeria de fotos para mostrar para os meus amigos, né? E poder também incentivar e dizer que sim, estamos todas juntas depois de um pós-parto e tu precisa, às vezes, de uma ajuda. E tá tudo bem tu pedir ajuda, que eu acho que às vezes fica meio rotulado, né? Essa parte da maternidade, assim, não, tu consegue, é só tu amamentar que tu consegue, eu não consegui amamentar. E ali que eu acho que veio muito da minha ansiedade, né? Porque a gente fica nessa pressão psicológica de eu preciso amamentar e o meu leite não veio. Então, estamos todas juntas e eu quero dizer assim que se tu vê que tu precisa dessa ajuda, procura ajuda, porque a gente se sente leve, a gente se sentindo bem, a gente consegue dar mais amor ainda para os nossos, né? E principalmente para te sentir bem. A gente que em primeiro lugar tem que se sentir bem para conseguir levar amor para todos, né? Como é importante, né, procurar um especialista, né? As pessoas têm essa mania agora de se automedicar, achando que sabe emagrecer, e como é importante, né, ter um acompanhamento de um médico aí especializado, que vai saber te orientar da melhor maneira possível. Então, assim, extrema importância você procurar orientação médica, né? Nunca esqueça disso, isso é extremamente importante. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi incrível. Muito obrigada. Mayara, que persistência. Quero depois saber dos resultados. Claro. Vou continuar acompanhando. É só o início, né? Porque a gente diz, né, que o início a gente emagrece, mas depois agora vem toda uma estrutura de saúde, né? E periodicamente também fazendo exames, né, para ver como estão as vitaminas, que eu acho que isso é o mais importante, né? A saúde. Hoje eu entendo que a saúde interna, a gente não vê certas coisas, né? E com uma equipe médica capacitada, isso é muito importante para te saber como realmente tu estás por dentro. E agora eu me despeço com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Hoje vimos que a transformação vai muito além da balança. Ela acontece quando a mulher volta a se enxergar, recuperar a sua autoestima, sua confiança e percebe que também merece cuidado. A maternidade é uma das experiências mais bonitas da vida, mas ela não deve fazer com que a mulher esqueça também de si mesma. Que essa história seja um incentivo para que mais mulheres se coloquem como prioridade, cuidem da própria saúde e também permitam viver com mais leveza, mais energia e felicidade. Obrigada por nos acompanhar. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.